Capítulo 6. Tendo encontrado a escada, Vitória desceu o mais depressa que pôde, pulando os degraus atabalhoadamente. A cada curva se segurava no corrimão, a fim de manter o equilíbrio, e mantinha a outra mão de encontro ao peito, segurando a caixa térmica. Seguiu mais um lance de escadas, saltou os últimos degraus. Teve a presença de espírito de parar por meio segundo e escutar se havia vozes. Nada. Entrou no corredor e olhou de um lado ao outro, pura sorte. Adiante, no final à direita, estava o hall de entrada, com seu balcão e sofás. Quase gritando de alegria, ela voou na direção certa. Nesse instante, Vitória ouviu vozes que vinham de um dos corredores laterais. Felizmente, o portão de aço gradeado continuava destrancado e foi escancarado na velocidade da luz. Em seguida, Vitória o fechou sem fazer estrondo e praticamente se jogou de encontro ao portão de entrada. Abriu, passou, fechou. Estava encharcada de suor e segurou o frasco com firmeza de encontro ao corpo. Disparou correndo sobre as pedrinhas de cascalho em direção ao lugar das árvores onde Robert havia parado a lambreta vermelha. Robert, ela sussurrou, olhando de um lado para o outro. Robert! A lambreta continuava no mesmo local, mas nem sinal do homem. Ele simplesmente não estava lá. Ou será que estava no meio das árvores fazendo xixi ou algo parecido? Ou alguém aparecera e ele tivera que se esconder. Maldição, Robert! Ela chamou um pouco mais alto. Chegou até a beira da floresta onde parecia haver uma trilha meio escondida. Robert! Nada. Mas que merda! Raivosa, ela correu de volta para a lambreta. A chave estava na ignição, onde se enfiou aquele imbecil. A assistente sênior de laboratório correu até a sala amarela, no quarto andar. Teria sido apenas impressão ou ela realmente ouvira os passos de Roberta indo para baixo e não para cima, como deveria? Escancarou a porta da sala amarela e, esquecendo-se de bater devido à tensão crescente no seu íntimo, e verificou estupefata que não havia ninguém lá. Cristo Redentor, murmurou a mulher, imediatamente ficando lívida como uma folha de papel. Correu na direção do telefone que havia na sala, discou para a portaria. Demoravam a atender. O que está acontecendo aqui hoje? Ela vociferou entre dentes. Onde está o segurança que deveria permanecer no hall principal, no balcão, no seu posto? Ao ouvir o telefone tocando ininterruptamente, um homem de uniforme saiu da saleta do café que ficava ali mesmo no térreo, no final do corredor, e veio correndo. Alô? Ele atendeu esbaforido, tentando acabar de engolir um pedaço de pão. Pronto. Samuel? Ela lhe daria uma advertência à altura. Mas agora não havia tempo. Passou alguém por aí agora? Samuel engoliu o pão, mas sentiu a garganta seca. Não, senhora assistente. Ele conhecia a voz dela. Ninguém. Tem certeza, homem? Samuel sentiu que algo na voz dela não estava certo. Sua boca ficou um tantinho mais seca, porque ele não tinha certeza, na verdade, já que havia se ausentado por uns 15 ou 20 minutos. Mas não era bom admitir isso. Senhora assistente, ninguém passou aqui, nem mesmo ouvi qualquer barulho. Quer dizer, você não viu a garota nova? Oh, a mulher pensou. Havia uma chance de ter sido tudo um mal-entendido. A assistente começou a respirar melhor. Mas então tudo desabou. Mas que garota nova? Indagou Samuel em tom severo agora. Ora, a Roberta, retrucou a assistente de laboratório. A estagiária faz tudo do Dr. Milton John. Quando se tratava do Dr. Milton John, era melhor não dar nenhuma bola fora.
Não vi essa... a estagiária. Desculpe, assistente sênior. Está bem. E quanto ao Dr. Milton John com parte da equipe? Acaso viu-os? Não, respondeu Samuel com mais convicção desta vez. Por aqui não passaram. Pois então anuncie o doutor pelo alto-falante. Peça-lhe que entre em contato imediato com o Laboratório 3. O tom de voz dela estava bem estranho, Samuel achou, como se tivesse visto um fantasma, e desligou. Logo a voz de Samuel, em tom contido e profissional, ecoou por todo o prédio. Dr. Milton John, por favor, Dr. Milton John, entrar em contato imediato com o Laboratório 3. Dr. Milton John, entrar em contato imediato com o Laboratório 3. Samuel estava inquieto. Não era possível que alguém fosse, quem fosse, houvesse passado pela porta, sem que ele percebesse. Teria escutado um grupo vindo facilmente, o que lhe permitiria correr de volta ao posto antes que chegassem. Até mesmo se o Dr. Milton John viesse sozinho, o chefe sempre assobiava alegremente pelos corredores, e desde que a porta principal estivesse devidamente trancada, não era errado que saísse por alguns minutos. Afinal, precisava ir ao banheiro, precisava tomar água, um café de vez em quando. Ele também era a droga de um filho de Deus, não? Além do mais, sua função ali era meramente decorativa. Mas para atender telefones internos, usar o alto-falante, ninguém simplesmente chegava sem ser convidado. Os chefes principais tinham suas próprias chaves do portão e os demais seguiam horários específicos e tocavam a campainha do lado de fora. Mas Samuel ficou bem encafifado com a tal da estagiária. Como assim? Ele deveria ter sido informado pela alteração no quadro de funcionários logo no início do seu plantão. Enquanto ouvia o chamado de Samuel sendo feito pelo alto-falante, a assistente sênior subiu rápido de volta ao Laboratório 3, com o coração batendo forte, mas compassadamente. Seu rosto continuava pálido. Algo não ia bem. Ela esperou ao lado do telefone. Em alguns segundos, o aparelho tocou. O que foi, Mildred? Falou a voz do chefe com uma ponta de irritação. Não podia esperar um minuto? Eu ia passar por aí, como sempre. Dr. John, por acaso o senhor mandou alguém vir aqui buscar material? Não mandei ninguém aí. Do que está falando? O sangue da assistente sênior, Mildred, circulava muito mais rápido do que o normal. Logo iria explodir por todos os poros de seu corpo. O coque, perfeitamente arrumado, deixou escapar vários fios conforme a assistente coçou a cabeça com força. Doutor, é que uma jovem esteve aqui e... Um momento, do que está falando? Quem esteve aí? A Roberta. Que Roberta? A moça que o senhor contratou, respondeu Mildred com voz trêmula. Que brincadeira é essa, Mildred? De que Roberta está falando? Não é brincadeira, doutor. A moça afirmou categoricamente que era a estagiária que o senhor contratou. Eu achei estranho, doutor, é verdade, mas ela mencionou o seu nome. Um momento de silêncio fugaz. E o que ela queria? Milton John falava baixo, ríspido. Você disse que ela foi buscar material? Sim, senhor. Disse que o senhor a havia mandado. Queria mostrar o material ao grupo e foi como eu disse. Ela mencionou o seu nome, doutor, então eu... Os ininteligíveis vieram pelo aparelho. Mildred até desencostou o telefone do ouvido, petrificada. Por que você não confirmou essa informação, Mildred? Bastava um telefonema, Mildred. Sua incompetente. Desde quando temos estagiários nesse projeto? Mas quanta idiotice! Olha, Dr. Milton, começou Mildred, sentindo a raiva se espalhar pelo corpo. A garota disse expressamente que o senhor a contratou. Disse o seu nome. Falou que estava em treinamento diante disso. Mas por que você não ligou, Mildred? Por que não segurou a tal Roberta aí e me perguntou de que se tratava
Do mesmo jeito que está fazendo agora. Eu estranhei, doutor, é verdade, mas a moça estava com tanta pressa para atendê-lo. Mencionou o fato de o senhor não gostar de esperar. Falou com tanta confiança como quem realmente conhece o senhor. A assistente tentou usar um tom otimista ao dizer: apesar de tudo, ela deve estar por aqui mesmo, dentro do laboratório, porque Samuel disse que ninguém saiu. Então suponho. De que me interessa a sua suposição? Você será severamente advertida, Mildred. Diga adeus a uma ficha impecável. De que adianta tanto treinamento se na hora H você falha de modo absurdamente lamentável? O homem falava como quem estava tendo uma apoplexia. Por fim, inspirou tão fundo que parecia o ronco de um motor. E que material foi levado? Mildred achou que iria desmaiar. Apoiou-se na parede antes de se sentar na cadeira defronte ao telefone. O frasco roxo, Dr. Milton John. Novos urros vindo pelo telefone. Mildred desencosta o aparelho do ouvido mais uma vez, desanimada. Desanimada era uma palavra um pouco branda. Em pânico, soava melhor. A assistente sênior não respondeu, só escutou. Mildred fora treinada para jamais perder o controle e ver as situações com frieza e calma, mas estava difícil. Vitória deu partida na lambreta, depois de acomodar o precioso recipiente no fundo do sidecar. O motivo pelo qual Robert a tinha literalmente abandonado, esquecido ali, era uma incógnita. Fosse como fosse, Vitória precisava ir embora a todo vapor. Droga, nem sei direito o caminho. A garota conseguiu fazer a volta na estradinha estreita de pedregulhos depois de algumas tentativas e saiu dirigindo mais rápido a que se atrevia, porque nem praticar o suficiente ao volante ela teria praticado, afinal. Se Robert iria deixá-la sozinha, deveria ter permitido que Vitória dirigisse um pouco mais também. Ela se manteve no caminho principal. Apesar de uma ou outra bifurcação, tinha que conseguir chegar o mais rápido possível na estrada, mas não fazia ideia se estava perto ou longe. Dirigiu a esmo, assustada. O pior é que a tarde ia chegando ao fim. Para onde deveria ir? O que deveria fazer? Não podia levar o frasco para a pousada como se fosse um sanduíche na lancheira. A perspectiva de outra noite ao relento desabou sobre ela como uma avalanche. Depois de desancar com o que restava da pobre Mildred pelo telefone, uma luz surgiu no fundo da mente do Sr. Milton John. Como era essa tal estagiária, hein? Que aparência ela tinha, Mildred? Ela, Mildred limpou a garganta enquanto voltava a apoiar o ouvido no aparelho outra vez. Depois, encostou o outro lado da cabeça zonza na parede. Ela era muito bonita, doutor, embora muito novinha também. Mas como ela era, Mildred? Loura, cabelos compridos, com olhos grandes e azuis como... Mildred ia dizer olhos azuis como os seus, mas se conteve a tempo. O coque dela, depois de raspar na parede de concreto, parecia bem pouco profissional. Merda, merda, merda! Eu posso ajudar de alguma forma, doutor? Perguntou a assistente sênior, juntando coragem e fazendo sua voz soar firme. Claro, Mildred, morrendo. É um favor que você me faz. Sr. Milton John bateu o telefone na cara da assistente. Teve outra crise de fúria, esmurrando com o punho o tampo da mesa principal da sala vermelha, onde ele entrara para telefonar. O grupo que ainda estava com ele, esperando no corredor, ouvia o destempero terrível. Todos estavam de antenas em pé. A conversa foi silenciando na mesma medida em que Milton John urrava cada vez mais alto. Os três se entreolhavam. Um deles resolveu correr até a sala vermelha, antes que o chefe tivesse um infarto ou um derrame,
o que viesse primeiro. Mas não é possível, isso não é possível. Não está acontecendo. O homem de pele e barba clara, na casa dos 40 e poucos anos, chegou perto de Milton John. Olhou perplexo para o colega que virava o disco do telefone furiosamente, tentando completar uma ligação externa. Doutor, começou o homem com o semblante sério. O que está ocorrendo? Milton John parecia nem escutar, tamanha sua fúria. Merda! Ele continuava falando, agora um pouco entre dentes, e nem parecia se dar conta da pergunta do outro. Vou acabar com aquele imbecil do Miller. Ah, quero degolá-lo com minhas próprias mãos. Ah, Miller, se você estivesse aqui agora, ao meu alcance. Doutor, por favor, se acalme, falou o outro homem, num inglês cheio de sotaque, porém perfeito. Me acalmar não vai ser possível nos próximos minutos. Ele puxou o fio do telefone, que insistia em enroscar-se à perna da mesa. Maldição! Espere um pouco, Dmitri. Tenho que tirar isso a limpo agora. Se for o que eu estou pensando... Dmitri esperou um pouco, mas não muito, e perguntou de novo com mais vigor. O que está acontecendo, doutor? O pai de Vitória não respondeu, enquanto aguardava a chamada se completar e alguém atender do outro lado. Ele continuou praguejando. Mas o que raios está acontecendo, afinal? Exigiu saber Dmitri em seu próprio idioma agora, russo. O apocalipse, berrou o Sr. Milton John, cuspindo perdigotos. É o apocalipse, Dmitri. Como ela conseguiu? Quem conseguiu o quê? Espere um pouco, alô? Os outros dois homens foram entrando, desconfiados. A gritaria chamou a atenção do corredor todo. Quem passava punha a cabeça na porta. Os que se sentiam no direito de entrar na sala vermelha, dada a sua posição hierárquica, o faziam, com semblantes firmes e olhares ferozes. Uma comoção daquele porte só podia significar alguma desgraça iminente. Teriam sido descobertos? Enquanto todos só podiam ficar em silêncio e especular hipóteses mentais, o Dr. Milton John ouviu a voz de Ralph Miller, soando como se tudo estivesse bem, como se nada de errado estivesse acontecendo. Boa tarde, caro Milton, foi o cumprimento falsamente animado do Dr. Ralph Miller. A que devo a honra? A ira pulsante do pai de Vitória ia sendo substituída por uma sólida fúria gelada, o que era bem pior. Ele manteve a voz impassível e foi direto. Quero notícias da minha filha. Ela está muito bem, Milton, como você desejava, se é que me entende. O cretino tinha cara de pau de blefar. Milton John emitiu um grunhido em resposta. Sim, continuou o psiquiatra de Waverly Hills. Está tudo caminhando dentro do esperado, conforme previamente estabelecemos. Eu fui obrigado a discipliná-la um pouco, é verdade. Vitória ainda não está colaborativa como desejamos, mas acho que você conhece a filha que tem, não é mesmo? Onde ela está exatamente agora, Ralph? Está sedada no leito. E o patife nem mesmo tinha a voz trêmula. Mas em breve Vitória deve acordar para a refeição da noite. Tenha a bondade de verificar se ela realmente está no leito, doutor. A voz de Milton John soava como se vinda de um poço profundo. Ralph Miller finalmente emitiu um suspiro resignado, seguido de um muxoxo de raiva, e desatou a vociferar. Sua filha é infernal, Milton, e não pense que a culpa é minha. Você deveria ter me avisado antes que aquele demônio disfarçado de garotinha precisava de um cão de guarda em tempo integral, que precisava de correntes atadas aos pés. Não sei como, não há explicação, mas a danada escapuliu daqui. Você tem a audácia de insinuar que eu seja o culpado? Eu cuido de meus próprios negócios assim como você deveria cuidar dos seus. Parece que estou cercado de incompetentes medíocres. Seguiu-se um momento de pesado silêncio, em que o Dr. Ralph achou melhor não ousar outra contestação.
As pessoas na sala vermelha e no corredor se entreolharam, pouco satisfeitas com o comentário. Quando isso aconteceu, volveu Milton John, gelado. Contrariado, Ralph desembuchou. Provavelmente foi na madrugada de anteontem. Está solta há umas 40 horas, por aí. 40 horas? 40 horas, Ralph? E em que momento você pretendia me informar, seu irresponsável? Hein? Ralph Miller não se deixava dobrar. Milton, compreendo o seu desapontamento. Desapontamento? Vou lhe mostrar meu desapontamento pessoalmente. Você deveria ter nos avisado melhor sobre o quanto sua filha é difícil e sorrateira. Devia ter avisado para tomarmos cuidado redobrado. Ninguém consegue escapar daí, berrou o Sr. Milton John, perdendo a paciência mais uma vez. Por isso eu a mandei para Waverly Hills. Ela saiu daí voando por acaso? Olha, bem poderia ter sido isso, sabe? Sinto informar que não temos a menor ideia de como a garota conseguiu tal proeza, já que esteve obnubilada a maior parte do tempo, sedada, contida, enfim, respondeu o médico. Todo o aparato. Mas, Milton, não precisa se preocupar. Ela será encontrada logo, já tomamos todas as providências. Vitória não tinha nem dinheiro nem roupas e estava bem drogada, portanto não foi longe. Eis o prognóstico dele. Não foi longe. A risada forçada do pai da jovem saiu como um latido, pois sabia que minha filha acabou de sair daqui. Daqui? Daqui? O Dr. Ralph Miller custou a entender. Daqui onde? Daqui, Ralph, do laboratório. Entende o que estou dizendo? Silêncio do outro lado, muito silêncio, cortado apenas pelo som de uma respiração rápida. Você escutou, Ralph? Sim, escutei. Agora que você finalmente entendeu a gravidade da situação, percebe que deveria ter mexido sua bunda antes e me informado? Mas não entendo. Não há tempo para falar e nem tempo de entender. Seja lá que providência você tenha tomado, direcione todos os esforços para cá, para os arredores do laboratório. Você não teve a infeliz ideia de acionar a polícia, imagino? É claro que não, respondeu Ralph Miller em tom quebradiço. Não pretendo expor o que ocorre em Waverly Hills. Seria a primeira coisa que a doidivanas da sua filha faria. Contar tudo o que viu e ouviu, tintim por tintim. Não quero que essa gente venha aqui investigando nada. Você está preocupado com o sanatório? Devia estar preocupado com o laboratório, porque eu mesmo o matarei com minhas próprias mãos, se alguma coisa vazar por causa da estupidez de seus funcionários, que não vigiaram Vitória direito, e a sua estupidez também por confiar neles. Fique calmo, ela não tem como ir longe. Ralph Miller não estava mais tão convicto, mas tentou soar agradável. Mesmo porque não pretendo colocar em risco nosso pequeno comércio também. Pequeno e lucrativo comércio para você. Ainda bem que se lembra disso, volveu o Sr. Milton John. E sem delongas desligou sem sequer se despedir. O Dr. Ralph Miller soltou o ar que segurava como um búfalo. Desgraçada criatura essa menina, mas deixe-me pôr as mãos nela outra vez, deixe-me. A infeliz verá do que sou capaz. Fui muito bonzinho até agora, e o que ganhei com isso? Nada. Estou muito mal na fita diante do Todo-Poderoso, e tudo por causa de Vitória. Ele caminhou até a estante onde guardava seu uísque e serviu-se de uma dose dupla. Não bastasse o transtorno de ter que encontrar a fedelha, não posso pôr a perder os negócios que tenho com Milton. Sem a venda de pacientes para aquele laboratório, isso iria, ele bufou várias vezes, pesar no meu orçamento. Ele se jogou de volta na cadeira. Com sorte, encontrariam Vitória logo. E agora que o pai dela estava sabendo, talvez tivesse como ajudar.
Como ficariam minhas pesquisas para encontrar as causas e a cura das doenças mentais? Milton trabalha lá, naquele laboratório, fazendo o que quer que faça entre aquelas paredes, não me interessa. Mas aqui eu tenho respaldo para fazer o que bem entender. Uma mão lava a outra. Somos colaboradores e não pretendo ficar em desvantagem por causa dessa garota. Vitória passou com uma lambreta sobre um buraco grande, pois estava ficando bem nervosa. Ela tinha que ter pegado alguma bifurcação errada, não era possível. A noite logo cairia como era comum naquela época do ano e nem sinal da Dixie Highway. Nenhuma placa indicando coisa alguma, ou qualquer direção, nenhum ponto de referência do qual se lembrasse. Ela passou uma das mãos no rosto para tirar os cabelos dos olhos. Só conseguia pensar na voz do pai, tão perto, tão forte, tão nua e crua naquele outro idioma. Vitória intuía que ele e o avô não teriam qualquer clemência dessa vez. Não depois do que ousara fazer. Se a tinham trancafiado num hospício por causa dos crimes cometidos da primeira vez, ela não queria nem imaginar o que fariam agora. Porque eu peguei o frasco, afinal. Vitória se pegou pensando. Robert disse que era para eu olhar, que era para eu saber a verdade sobre meu pai. Será que fiz alguma coisa errada? Mais um buraco do qual ela conseguiu desviar por um triz. Se eu tivesse olhado antes de abrir aquela porta de aço com janelinha, se eu tivesse falado menos e chegado um pouquinho só mais cedo. A garota se recriminava. Ninguém teria me visto. Mas eu teria visto o que importava. Poderia virar as costas agora e ir embora para sempre, sem nenhum peso na consciência. Ah, meu Deus, meu pai. Ele virá atrás de mim. Buraco. Minha nossa. Que estradinha péssima. Vitória precisava se concentrar e ficar atenta. Teria que refletir em tudo aquilo depois.